Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Espero que todos tenham ido bem na avaliação, tá? E a gente vai fazer a correção dela agora. Então, lá na questão número 1, vocês tinham aquela grande imagem dos fogos, né? Então, em todo mundo, a entrada do Ano Novo costuma ser muito comemorada com fogos de artifício. O show de faíscas reluzentes deixa milhões de pessoas impressionadas, graças ao misto fascinante de cores que ocorre no céu. As diferentes cores obtidas pela queima de fogos dependem de íons existentes na composição das substâncias utilizadas na sua fabricação. Portanto, todo esse brilho, esse glamour tem uma explicação química. A emissão de radiação de luminosidade diferente está relacionada com o modelo atômico de quem? Modelo atômico de Bohr, né, pessoal? Pois é, o Bohr considera que as trocas de energia entre um átomo ocorrem quando os elétrons mudam de níveis de energia. Lembra, eu comentei com isso com vocês em aulas passadas e até na sala, quando os elétrons pulam de camada, quando ele pula o seu nível de energia, ele libera energia para o meio, tá? Então isso é uma forma de energia que é liberada para o meio. Então a letra C, modelo de Bohr, tá? Número 2. Os átomos se combinam uns com os outros para formar compostos por meio de ligações químicas. Em relação aos tipos de ligação, o que eu tenho de ligação iônica? Ligação caracterizada pela existência de força de atração eletrostática. Ligação iônica, né, pessoal? Os íons se atraindo para se ligar. Ligação formada por átomos de elementos que tendem a receber elétrons. Quem que tende a receber elétrons? As ligações covalentes, né? Ligação formada pela transferência de um ou mais elétrons. Ligação iônica, quando você tem a transferência de elétrons, eles não compartilham elétrons, você tem a transferência. Ligação caracterizada por elétrons que têm a liberdade de se mover no retículo cristalino. Ligação covalente, tá? Quando eles compartilham os elétrons, você tem aquela certa liberdade dos elétrons para se moverem dentro do retículo cristalino que é formado. Ligação metálica, porque você tem a formação dos retículos cristalinos e você tem essa certa liberdade para a movimentação dos elétrons, o que confere a cor dos metais, né? Então é a ligação metálica, tá? Ligação em que se formam estruturas eletricamente neutras, ligação iônica, né? Porque você tem o equilíbrio iônico que é criado entre o meio, tranquilo? Número 3. Observe os esquemas a seguir. Tá? Eu tenho dois esqueminhas ali, do sódio e o enxofre. De acordo com a regra de octeto, nenhum dos átomos representados está eletricamente estável. Para que se atinja a configuração de elétrons similar à dos gases nobres, o sódio precisa e o enxofre precisa. Tá? Então, olha lá, dá uma olhadinha na camadinha lá. No meu sódio, eu tenho um elétron na última camada, certo? No meu enxofre eu tenho 6 elétrons na última camada. Então, quem que tem a necessidade de ceder elétrons? Quem que pode doar elétrons? O sódio, né? Então, o sódio precisa ceder um elétron. E o enxofre, ele precisa receber 2 elétrons, tá? Para que ele possa entrar em equilíbrio com a regra do octeto. Então, para isso, portanto, né, são necessários 2 átomos para se ligar aquele enxofre lá e ele atingir, né, precisa de 2 átomos de sódio para que o átomo de enxofre adquira essa estabilidade, porque ele tem 6 elétrons na última camada, ele precisa de mais 2 devido à regra do octeto. Então, como um sódio tem a possibilidade de 1 elétron, vai precisar de outro sódio para se ligar a ele e estabilizar o enxofre, tá? Então é a letra B. Ceder 1 elétron, receber 2 elétrons e 2 átomos, tá? Número 4. Durante uma aula prática, um aluno deixou na bancada do laboratório 2 frascos de vidro transparente, de formas e dimensões iguais, 2 frascos idênticos, não identificados. Um deles continha solução de açúcar, né, a sacarose, C12H22O11, e o outro uma solução de sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl. Para identificar o conteúdo de cada frasco, testou-se a condutividade elétrica de cada solução. Com base nessas informações, responda:
Quem que conduz corrente elétrica? O sal de cozinha, pois as moléculas elas vão se ionizar, né? Que tipo de ligação química existe entre os átomos dos compostos que não ocorreu condução elétrica? No açúcar a gente tem as ligações covalentes, né? Eles vão compartilhar elétrons. E no sal de cozinha eu tenho a dissociação dessas moléculas, por isso que acaba tendo a passagem de corrente elétrica. Então a solução é de sal de cozinha e a B é ligação covalente, tranquilo? Beleza? Vamos em frente. Número 5. A maioria dos átomos de elementos químicos encontrados na natureza está combinada com outros átomos, dando origem a inúmeras substâncias presentes no dia a dia. Observe os sistemas a seguir em que foram representadas algumas substâncias. Eu tenho ali o ácido clorídrico, a água, amônia, o gás carbônico e o ácido nítrico. De acordo com as diferentes combinações entre os átomos, assinale V para verdadeiro e F para falso. Diz ali, o sistema B é uma mistura de substâncias. Vamos lá, a água, ela é uma mistura de substâncias? Não, ela é uma substância única, ela é água. Tá? Você não tem outras substâncias ali. Ela é uma substância, ela é uma única substância. Ela é formada por dois átomos, né? Por hidrogênio e por oxigênio. Então é falsa. No sistema D há 3 elementos químicos. Vamos olhar lá o sistema D, o gás carbônico. Não, tem 2 elementos químicos, tá? O carbono e o oxigênio, tá? Porque é o que forma o gás carbônico. Então é falsa também. O sistema E é formado por uma única molécula constituída por 3 elementos. Quem que é o sistema E? O meu ácido nítrico, tá? Então, ele é uma única molécula, tá? Mas ele é formado por 1, 2, 3, 4, por 5 átomos, tá? Átomos são os que vão se ligar ali, olha as ligações lá. Então é falsa, tá? Letra D. Todos os sistemas são formados por substâncias compostas. Verdadeira, tá? São substâncias, são moléculas que se ligam, tá? O sistema A é uma substância simples. Ácido clorídrico é falsa, tá? Ela não é uma substância simples, é uma substância composta. Pode ver, você tem outros átomos que são ligados lá, tá? Dentro desse meio. Tranquilo? Então ela ficou falso, 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 verdadeiro e falso, beleza? Seguinte. Certinho. 6. As substâncias químicas são moléculas formadas por átomos de elementos químicos que se combinam entre si. Observe a representação da molécula do antibiótico sulfanilamida. Tá? E ele pede assim, em relação à composição química, essa molécula é formada por 5 elementos químicos, tá? Olha lá, são bem distintos os elementos químicos, tá? 5 elementos químicos que formam essa molécula. E 19 átomos, tá? Os átomos são cada um deles lá. Os elementos químicos são os todos que são parecidos ali, né? 1, 2, 3, 4, 5 tipos de elementos químicos. Mas as ligações são feitas por 19 átomos, tranquilo? Questão número 7. Qual das alternativas abaixo não corresponde a uma propriedade dos compostos moleculares? Não conduzem corrente elétrica quando são fundidos, é propriedade de composto molecular. Alguns são líquidos a temperatura ambiente também. No caso, você tem o mercúrio, que é encontrado em temperatura ambiente, é líquido e ele é um composto molecular. Alguns são gasosos a temperatura ambiente, sim. Apresentam baixos pontos de fusão, sim, também. Conduzem corrente elétrica quando se encontram no estado sólido, falsa, tá? Então, não corresponde com um composto molecular. Aquela conduz corrente elétrica quando se encontra no estado sólido, não conduz com compostos moleculares, conduz com compostos iônicos, tá? Então, a falsa, a errada é a letra E. Número 8. A análise das propriedades físicas e químicas dos compostos que realizam ligações covalentes mostra que existem grandes diferenças entre esses materiais. Um exemplo que mostra a grande diversidade dessas substâncias é o fato delas serem encontradas na natureza nos 3 estados físicos, e não apenas no estado sólido, como os compostos iônicos. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, qual dos componentes moleculares abaixo
é capaz de conduzir corrente elétrica. O ácido sulfídrico não, o diamante não, o fósforo vermelho não. A grafita sim, é capaz sim, lembra lá, ela é uma exceção do composto, tá? Que é capaz de conduzir corrente elétrica. E o enxofre também não conduz. Então o único que é capaz de conduzir corrente elétrica é a grafita, certo? Tranquilo? Questão número 9. Uma substância sólida foi dissolvida em água sem que aparentemente uma reação tenha ocorrido. A solução resultante apresentou pH maior que 8 e era condutora de eletricidade. Embora esses dados não sejam suficientes para identificar a substância, podemos fazer algumas afirmações sobre a sua natureza. Assinale a alternativa que melhor descreve a natureza mais provável de ser sólido. Já tem em cabeça assim, pessoal, pH mais alto do que 8 é uma substância base, né? Então, quem que pode conduzir eletricidade numa condição de pH básico, né? Tem que ser um composto iônico, né, pessoal? Então, a provável natureza desse composto, ele tem que ser um composto iônico, certo? Letra B. E a questão número 10 diz assim: a força de atração eletrostática é responsável pela união dos íons, onde cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Falando a um nível microscópico, tal atração entre os íons acaba produzindo aglomerados com formas geométricas bem definidas, representados pela figura a seguir, que eu tenho ali o meu cloreto de sódio, né? Então essas ligações que ocorrem acabam formando esses aglomerados geométricos justamente pelas ligações que fazem, né? E que o cloro faz com o sódio. Então, qual a melhor definição para a estrutura iônica e que composto é formado a partir dela? É formado o composto é o cloreto de sódio, né, e ela forma um retículo cristalino, que é característica dessas ligações iônicas, certo, pessoal? Então a alternativa é a letra C. Espero que todos tenham ido muito bem. Fiquem bem, um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.